Alô, pessoal, tá tudo bem por aí? Espero que estejam todos em paz, enfrentando mais esse tempo de um pouco de transtorno, né? Eu acho que agora a situação parece que está amenizando, mas vamos ter cautela ainda. Não vamos nos arvorar a achar que está tudo resolvido, porque ainda não está resolvido. Mas, enquanto isso, vamos estudando, não é? Joana de Anjos mandou tanta contribuição para esse estudo. A psicologia transpessoal está aí trazendo objetivos maiores para aumentarmos a visão da nossa evolução espiritual. Então, só temos a agradecer ao nosso Mestre Jesus, a todos os santos que reinam nas religiões, aos guias espirituais que nos acompanham, que nos inspiram, e que nós possamos ter sempre a consciência sem desespero, sem angústias, sem ansiedade. Assim, pedimos autorização para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Nós vamos hoje continuar com o nosso quarto pilar, né? Continuando sempre aquela ideia, sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias. Então, você já começou a dar o seu passo inicial ou já quer começar lá para o final da escada? Se você começar do final da escada, você não vai entender. Você não vai conseguir acompanhar a sua trajetória. Por isso, sem aquele primeiro passo, sem a parte do fundamento das questões, não conseguiremos entender as distâncias que temos que percorrer. Então, estamos aqui no quarto pilar, aprender a amar. Hoje, nós vamos, diante de tudo isso que nós já fizemos, hoje nós vamos estudar justiça e liberdade. Começaremos com a justiça. Por certo, de maneira inconsciente, incontáveis indivíduos se creem merecedores de tudo. Aqueles ali, não pode haver injustiça nenhuma contra eles. Eles estão sempre certos. Supõem que até o sol brilha porque eles existem, a fim de facultar claridade, calor e vida. Os outros não importam, o sol é só para eles. O sol só brilha para eles. Jamais permaneças inoperante em um lugar já conquistado. Identifica as possibilidades aí vigentes e segue adiante. Então, não vamos ficar esperando que o mundo esteja rodando ao nosso redor e nós sem fazer nada. Quantas pessoas querem o vosso reino, mas querem o próprio reino para eles e ao vosso reino nada, né? Venha a nós o vosso reino e eu não darei nada de volta, não é isso? E aqui ele está dizendo que pessoas egoístas, narcisistas, né, estão sempre achando que todo mundo existe em volta para que seja atendido, para que ele seja atendido, para que ele tenha a melhor vida. Mas ele não faz nada. Você chegou num ponto em que as pessoas estão valorizando você e você acha, então, que é merecedor de tudo. Não é bem assim. Então, nós todos somos servidores do mundo. Servidor do mundo é a pessoa que está igual a todo mundo, trazendo sempre uma criação, trazendo sempre um legado, ajudando o outro. Então, o servidor do mundo, ele não é o melhor, ele não é o único, ele não é só ele que vai brilhar, todo mundo vai brilhar sim. Aliás, todos nós temos luz para brilhar a qualquer momento. Basta que a gente consiga entender que a luz própria é bem melhor do que ficar catando a luz dos outros, né?
Então, a justiça ela tem por objetivo reparar o dano causado e corrigir o infrator, tornando esse infrator útil à sociedade na qual ele se encontra. Então, a justiça vai dar a ele um terreno para ele reparar. Ó, você tem que reparar isso que você fez. Aí você vai começar a ser útil, porque até agora você não foi útil. Numa sociedade justa, todos vão desfrutar das mesmas oportunidades de progresso. Nós estamos com distribuições de talentos iguais. Porém, o que acontece? Por que eu não vejo o meu igual ao do outro? Porque as oportunidades é que são aproveitadas diferente por todos nós. Nessa sociedade, o forte ampara o fraco, o sadio socorre o enfermo, o jovem ajuda o idoso. O comportamento natural é decorrente de uma consciência clara do dever, que é a consequência da solidariedade entre as criaturas. Essa é a sociedade justa, que todos estão desfrutando oportunidades iguais, que todos têm a distribuição de renda. Não é a mesma quantidade que ele está falando ali, mas de acordo com o que trabalha, de acordo com o que faz, de acordo com aquilo que vai lutar. À medida que o homem vai desenvolvendo sentimentos de inteligência, vai se aprimorando intelectualmente, as suas leis se tornam mais brandas, a sua justiça se torna mais equilibrada. Então, a justiça dos homens vai começando a ficar equidistante da justiça divina, até que a gente possa realmente montar uma sociedade justa. A real justiça sempre encontra o infrator. Ninguém fica ileso de olhar para o caminho e ver, olha, você fez ali, aquilo ali, você deixou, faltou, precisa acabar. Quem vai dizer isso? Qual é a real justiça que sempre encontra o infrator? A nossa consciência. Nós não estamos falando de advogado, nós não estamos falando de juiz, nós não estamos falando de homens, nós estamos falando de justiça enquanto sentimento. E essa justiça enquanto sentimento, ela está na nossa consciência. E a nossa consciência sempre vai encontrar aquilo que nós deixamos para trás. Jesus propôs que a nossa justiça não fosse a justiça dos fariseus. Moralmente doente, eles esfalfavam os fracos, exploravam as viúvas e as crianças, aproveitando-se da situação. E aí, Jesus disse que a justiça, ela tinha que ser equilibrada, não fazer ao outro o que você não quer que faça para você. Os fariseus eram hipócritas. Eles diziam, lá no altar, conheciam a regra cristã, mas eles não botavam em prática. Num período de arbitrariedade, Jesus foi magnânimo. O abuso do poder falou sobre a renúncia, a arrogância e fez-se humilde. Da exploração ensinou generosidade e viveu-a. Então, no período de arbitrariedade, Jesus mostrou de abuso e de poder e falou em renúncia à arrogância. Ele se colocou humilde e aí ensinou da exploração a generosidade e viveu-a. E foi assim que ele fez com que não jogassem pedras na mulher adúltera. E ele falou, quem tiver sem pecado, jogue a primeira pedra. O que aconteceu? Ninguém jogou. E ele disse para a mulher, eles te perdoaram, eu também te perdoo. Vá e não peques mais. Outra busca da humanidade é a liberdade. Essa palavra liberdade é muito mal interpretada. Quando você diz, eu quero liberdade, não quero ninguém na minha cola, não quero ninguém comandando minha vida,
Será que liberdade espiritual é isso? A liberdade é um direito e vai se consolidando na razão direta em que o homem se autodescobre, se conscientiza, identificando os próprios valores. E esses valores ele deve aplicar de forma edificante, respeitando a natureza e tudo quanto nela existe. Então você vê que para alcançar essa liberdade eu tenho muito caminho, não é? Eu tenho que me autodescobrir, eu tenho que tomar consciência do mundo, da vida e de mim mesmo, olhar quais são os meus valores, como é que eu estou aplicando esses valores, respeitando a natureza, respeitando tudo que nela existe. E ainda olhar a aplicação para ver se aquela aplicação está indo para o caminho do bem ou não. Então, a liberdade começa no pensamento como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal. Tudo quanto fomenta a vida e sustenta, que dá vida e a mantém. É justamente essa aspiração do bom, do belo e do ideal. A motivação é que vai sustentar a vida, é que vai alimentar a vida e é que vai manter a vida. Da vida à vida, né? Essa é a liberdade que realmente eu começo a trabalhar. Ela está aqui no nosso pensamento. Após o pensamento, eu tenho que tomar conta do que estou falando. Porque não adianta pensar e na hora de falar abobrinha. Então, livre é o pensamento, é o espírito que se domina, que se conquista, movimentando-se com sabedoria em toda parte. É idealista, é amoroso, mas supera as injunções que pressionam ele e levam ele para condutas mesquinhas. Então, as injunções, aqueles estímulos que querem pressionar e que querem levar ele para coisas mesquinhas, eu tenho que superar, apesar de ser uma pessoa idealista, amorosa. Eu não preciso perder a amorosidade, eu não preciso perder meus ideais para simplesmente não ir junto da sociedade, dos grupos, dos agrupamentos. Não. Eu preciso me dominar. Eu preciso saber andar com sabedoria em todos os lugares, sempre mantendo a amorosidade, o idealismo. Eu sei onde eu vou chegar, eu sei onde eu quero chegar. Qualquer comportamento que coage, que reprime, que viola a lei, é adversário da liberdade. Jesus sintetizou os meios de conseguir a liberdade na busca da verdade. Uma única opção para tornar o homem realmente livre. Ele falou, a verdade vos libertará. O que é essa verdade? O que é a verdade? A verdade é eu buscar a realidade da vida. Então, para isso, eu preciso conhecer. Eu preciso ter curiosidade de saber o que é aquilo, como é que foi isso, como é que isso apareceu. Ter um contato com a história da humanidade, ter um contato com as pessoas mais célebres, ter aquele conhecimento. Então, o entendimento da realidade da vida é que vai fazer com que eu alcance cada vez mais a minha liberdade. Agora, se eu sou uma pessoa que estou coagindo todo mundo, reprimindo, violando a lei da justiça, não fazendo para o outro o que eu não gosto de fazer para mim. Então, eu tenho que violar essa justiça? Não. Eu tenho que prestar atenção no meu comportamento para ver se eu não estou violando isso. Tudo isso vai fazer com que eu estacione e demore para alcançar a minha liberdade, porque o caminho passa a ser um caminho tortuoso. Podes e deves ser feliz. Esta é a tua liberdade de escolha. Eu posso ser feliz ou posso não ser feliz? E aí?
Se eu me encontro atrelado a aflições, carregando aquela mochila de aflições, se eu vou construir o bem e te libertarás. Porfia esse carro das aflições. Solta, abandona, construindo o bem. E aí você se libertará. Então, se eu percebo que eu estou atrelada a um monte de angústia, a um monte de situações, mágoas, eu tenho que passar a construir o bem, e cada vez que eu construo o bem, eu solto uma marrazinha e vou iluminando o meu caminho. Eu vou luarizando a minha alma. Por quê? Porque eu posso ser feliz. E eu devo ser feliz. Você pode, você deve procurar a felicidade. Não a felicidade condicional, colocando condições para ser feliz, nem colocando a sua felicidade na mão do outro. Não. Podes e deves ser feliz? Sim. Mas você é que vai escolher o caminho que você vai alcançar ou não coisas que te deem felicidade. Se você alcançar sempre aflição, não vai ser feliz. Você é livre para se exprimir. Você é livre para imprimir essa felicidade. Na tua existência, o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejas conviver está nas suas mãos. A liberdade é lei da vida, que faz parte do concerto da harmonia universal. Essas notas sinfônicas que estão ao nosso redor precisam estar sempre sintonizadas umas com as outras. Eu posso imprimir na minha existência o padrão de felicidade, mas também posso imprimir o padrão de aflição. O que eu quero conviver? Com felicidade ou com aflição? Ah, mas felicidade não é desse mundo. Sim, é desse mundo, desde que você comece a realmente imprimir um padrão de felicidade. O que você quer conviver? Com a lei da vida? Ou você quer sempre estar violando a lei da vida? É a liberdade de escolha, mas também existe o dever. E o dever é a consciência, é a responsabilidade. Se fez, se responsabilize pelo que você fez. És senhor do seu destino. O destino tem para você o ponto de encontro, que é o infinito. Não existe um ponto marcado. É o infinito. A nossa vida é eterna. Mas você é que vai fazer o burilamento, a escolha e o padrão que eu quero imprimir na minha vida. Se prefere sofrer, terás a liberdade para a experiência até o momento em que te transfira para a opção do bem-estar. Você sofre se você quiser. E tem liberdade de ficar sofrendo o tempo que quiser. Agora, quando eu me transferir para a opção do bem-estar, você vai ver que, olhando para trás, vai dizer assim, meu Deus, eu era feliz. Eu poderia ter sido feliz mais rápido. Porque eu não quis. E agora eu estou feliz, agora eu estou sabendo o que é felicidade, agora eu estou feliz, eu estou leve, e olha para trás assim, meu Deus, eu era feliz, eu achava que era feliz, não tinha nada de felicidade ali. O destino da criatura é a liberdade. Os nossos olhos, colocados no futuro, têm que seguir visando essa liberdade. E ser livre significa não depender, optar pelo que lhe constitui a criação para a vitória, a construção da vitória, por ter passado nem inquietar-se pelo futuro, não ter passado e nem inquietar-se pelo futuro, vivendo amplamente o presente em transportes de paz e alegria. Mas que poético, não é, não?
destino da criatura é a liberdade. E ela segue com os olhos postos no futuro. Como Leon Denis diz, sigamos para o alto, para a frente, com a cabeça erguida. Pare de ficar atrelado às pessoas, atrelado ao passado, nessa dependência horrorosa. Eu só vou se ele for, eu só vou ser feliz se... A minha felicidade depende disso, daquilo, daquela pessoa. Então, você constrói a sua vitória. Você precisa optar para isso. Não ter o passado, nem ficar com inquietude por causa do futuro. Viver o presente? Vamos viver o presente em paz e alegria. À medida em que você vai amadurecendo psicologicamente, a alegria de viver constitui uma razão poderosa para o prosseguimento da atividade de iluminação. Então, é importante essa alegria de viver. Porque só essa alegria de viver, essa motivação, é que vai fazer com que eu comece a luarizar minha alma, e aí a luz vai começar a brotar na minha aura, e o meu hálito divino vai ficar iluminado. A alegria de viver deve ser parte ativa do programa de construção pessoal da criatura inteligente. Fruir toda a magia existente no painel universal, retirando as concessões de completude que estão ao nosso alcance. Todo mundo que deseja se elevar, que deseja ficar livre de tormentos, que deseja ficar livre das amarras com o passado, precisam retirar deste universo as concessões para nos completar. Mas essas concessões são individuais. Eu não posso pegar aqui para dar para o outro, não. Nós todos temos que sentir o que faz parte de nós. E aí sim, eu vou entender que aquilo ali está me completando. E só assim eu alcanço a completude. Então, vimos a justiça e a liberdade. Como nós vimos, a liberdade, ela depende de você não violar a justiça divina. Ela depende do dever, do direito, agindo com integração. Então, você quer liberdade? Lamento, se você não quer escolher, se você quer ficar atrelado ao passado, se você quer ficar atrelado a uma emoção que o passado te traz ali, se você quer ficar atrelado a um, a outro, justificando, eu não sou feliz porque fulano está aqui, eu não sou feliz porque eu tenho que cuidar disso, eu não sou feliz porque eu tenho que trabalhar. Como você trabalhar não pode ser feliz? Ao contrário, o trabalho tem que te trazer felicidade. Tudo que é útil tem que te trazer felicidade. Que você precisa dessa vida de alegria e de movimento. Opções que sejam de bem-estar. É isso que Jesus está sempre lembrando a gente. Aqui estão os livros que nós viemos fazendo a nossa coletânea desse olhar de Joana pela nossa trajetória. Mais 2 tópicos importantes, não? Não é mole, não. Cada coisa que a gente procura tem um alicerce a ser trabalhado. Por isso, ela disse que primeiro temos que começar sempre no início e não parar para que os passos possam seguir naquele ritmo. Mas quem não começa no início não consegue chegar ao fim, não consegue chegar a uma realização. Vamos ver se você está realmente começando pelo início. Graças a Deus. Agradecemos toda a ajuda que tivemos espiritualmente e que possamos dar continuidade a essa jornada tão bonita da nossa irmã Joana de Anjos. Graças a Deus.